Economia no contexto certo. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro, o resumo da semana econômica no contexto certo. Essa semana de carnaval foi curta, mas intensa para a Bolsa Brasileira, que só voltou a operar na quarta-feira de cinzas à tarde. O cenário externo bateu forte aqui no Brasil, mais do que em outras semanas. E Brasília voltou ao radar dos investidores. As incertezas com o auxílio emergencial e a fala do presidente ontem aqui na Jovem Pan abalaram o sentimento dos investidores, mas a alta do preço das commodities e os balanços das empresas melhoraram a sensação do investidor. Lembre-se, estamos na temporada de balanços. De novo, os indicadores financeiros, os dados econômicos confundiram o mercado e os investidores. Sem contar que teve um evento inusitado que mexeu na cotação do petróleo para cima e para baixo. Uma nevasca no Texas. Você acredita? O estado é conhecido pelo calor, pelo clima quente e também por ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo. O estado do Texas é responsável por quase metade da produção americana. Bom, também a preocupação com a reflação se espalhou pelo mundo. O termo reflação, foi o mais falado essa semana e eu vou explicar detalhadamente o que é isso. E a boa notícia da semana é que a chuva de IPOs da nossa querida B3 continuou essa semana e novas empresas estrearam suas ações na Bolsa Brasileira. Falando na Bolsa Brasileira, vamos para o Ibovespa. Bom, o Ibovespa essa semana, curta, né? Na quarta-feira de cinza só trabalhou à tarde, só funcionou à tarde e subiu um pouquinho. Ontem caiu e hoje caiu também um pouco. E terminou a semana aos 118.430 pontos, com 0,84% de queda. Já o dólar, né, o nosso BRL frente ao real, o dólar frente ao real, terminou de novo a semana aos R$ 5,38. Semana passada, 4 dias fechou a R$ 5,38, fechou na sexta-feira a R$ 5,38 e essa semana fechou de novo aos R$ 5,38, praticamente no 0 a 0, tá com 0,2 de alta, porque semana passada tinha fechado a R$ 5,377, quase R$ 5,38. Bom, gente, vamos primeiro falar do ponto que eu falei, a reflação. O que é essa tal reflação que o mundo inteiro falou essa semana? Reflação, gente, nada mais é do que um tipo de inflação bem específico, causado ou pela impressão de dinheiro para tirar a economia de uma crise, ou inflação causada por juros muito baixos, também para tirar uma economia de uma crise. Ou seja, é bem a nossa situação agora. Os governos e os bancos centrais do mundo inteiro imprimiram trilhões de dólares e os juros estão quase zero ou negativos mundo afora para tentar tirar o planeta da crise que o coronavírus colocou. Se quando acabarem os confinamentos, quando os lockdowns, né, forem afrouxados, se os preços dispararem, vai ter sido reflação. Ou seja, reflação é uma inflação provocada pelos governos que imprimem dinheiro ou cortam juros para tirar a gente de alguma crise. Mas agora vamos entender a preocupação dos investidores. Primeiro, dá uma olhada nesse gráfico de M2 aqui. Esse M2, gente, M2 é o dinheiro que está na mão do povo, tá? Por isso que ele é muito importante para a gente estudar a inflação, né? A inflação é nosso inimigo número 1. Quem fez o curso Toro de Ouro sabe, tá? O M2 é o dinheiro em circulação, é o dinheiro que está no nosso bolso, somado com o dinheiro que está no banco e pode ser resgatado no curto prazo, como poupança ou fundos D0, até D30 acho que ainda vai, tá? Ou seja, é o dinheiro que pode ser gasto rapidamente e por isso pode causar inflação no curto prazo. Nunca na história dos Estados Unidos o M2 cresceu tão rápido como cresceu agora em 2020. Olha aqui esse gráfico lá, desde 2002, aqui ó, olha o que aconteceu em 2020, disparou, tá? Nunca o povo teve tanto dinheiro em caixa nos Estados Unidos. Segundo, vamos olhar a poupança, o saving accounts dos Estados Unidos. O dinheiro que o americano guarda para o curto prazo, que fica investido no renda fixa, tá? O dinheiro que o americano poupa também disparou, mas disparou até mais forte do que o M2, porque ele faz parte, tá, do M2. Olha só, aqui ó, dormiu bem pouquinho, olha o que acontece no ano passado e no começo desse ano, tá? Mas o que aconteceu para esses gráficos estarem assim tão fortes?
O que aconteceu foi que boa parte do dinheiro que os governos injetaram para aquecer as economias, e poderia ter sido gasto em serviços, sei lá, viagens, restaurantes, por exemplo, não foi gasto por causa dos confinamentos, do medo de perder emprego. O dinheiro não circulou, a velocidade do dinheiro está muito baixa lá nos Estados Unidos. Boa parte do dinheiro injetado foi guardado, foi poupado. O povo americano não sabia se ia ter emprego amanhã. A gente também não sabia, lembra? Aliás, a situação aqui ainda tá péssima, tá ruim, tá bem pior que lá que os americanos, tá? Bom, os americanos, eles gastaram pouco desse dinheiro e obrigaram os governos a imprimirem mais e injetarem mais dinheiro. E o povo guardou mais dinheiro e o governo injetou mais dinheiro e criou-se um círculo vicioso. Gente, serviços, tá? É a maior parte mais pesada na fórmula do PIB, a parte mais importante do PIB, inclusive global. E com todo mundo em casa, ninguém demandou serviços, ou pelo menos os serviços foram muito pouco demandados, tá? A preocupação do planeta, dos investidores do planeta essa semana, é que haja um gasto excessivo de serviços quando a situação começar a voltar ao normal, né? E é isso que pode causar a inflação forte, a tal da reflação, quando as coisas voltarem. Gente, eu tô com 27, hoje tô fazendo eu ficar mais velho, 27 anos de mercado e eu nunca vi uma convicção tão unânime no planeta inteiro. Todo mundo, todo gestor, todo investidor acredita que vai ter inflação agora em 2021. Ou pelo menos quando as economias reabrirem, quando os lockdowns forem relaxados. E se essa tese da reflação estiver certa, poderia levar o Federal Reserve, o Banco Central americano, a reduzir o apoio financeiro concedido aos mercados. Eles podem parar de injetar dinheiro nas economias. Essa é a preocupação de todos. Mesmo que o Federal Reserve esteja dizendo o contrário, que ele não vai fazer isso, que ele não vai parar de injetar dinheiro nas economias, mas o pessoal, os investidores, não estão acreditando muito não. Se a reflação vier, se a inflação vier, eles vão parar. Uma inflação mais alta, gente, tende a aumentar os rendimentos dos treasuries americanos, tá? Esse é o principal título de renda fixa do mundo, o T10 americano. É o equivalente ao Tesouro Direto com vencimentos de 10 anos. Tá muito baixo, ou seja, é fácil subir um pouquinho. Sexta-feira passada estava 1,20. Hoje bateu 1,34. É uma alta expressiva, é uma alta de mais de 10% na rentabilidade dos juros, tá? E juros mais altos dos Estados Unidos aumentam a atratividade do dólar perante outras moedas, como a nossa, né? Então, se a tese da inflação ou reflação tiver certa, o fluxo de dinheiro para emergentes que a gente viu em janeiro, lembra que entrou bastante dinheiro? Esse dinheiro pode dar meia volta e começar a voltar para os Estados Unidos com a alta dos juros dos títulos de renda fixa por lá, já que o renda fixa lá vai ficar mais atrativo. Então, gente, olho nisso. Bom, entre outras razões, essa foi uma que, diante da perspectiva unânime de que a inflação vai corroer o poder de compra mundo afora, o Bitcoin ganhou atratividade e bateu um novo recorde essa semana, uma nova máxima histórica. Bateu 52 mil dólares, deu touro de ouro no Bitcoin essa semana. A soma de todos os Bitcoins, né, bateu o valor nunca atingido de 1 trilhão de dólares hoje, tá? Bom, vai, Torinho. Veja você, né? Os dados da inflação ao produtor americano de janeiro, que saíram na quarta-feira de cinzas, subiu 1,20, né? Aumentou lá a inflação 1,20. O esperado era 0,3. Esse foi o gatilho dessa última alta do Bitcoin, tá? Bom, vamos lá. O segundo ponto importante que eu queria falar nesse sexto é sobre os indicadores econômicos. Além da inflação, que é um dos indicadores financeiros mais importantes, né, para nós estudarmos, né, saíram outros dados econômicos muito importantes. E, de novo, os números vieram mistos e embaralharam as expectativas e a cabeça dos investidores, tá? Por um lado, os dados do varejo, das vendas no varejo e da indústria americana vieram acima das expectativas, positivo. Por outro lado,
os dados da construção de casas novas diminuíram mais do que o esperado e o pedido de auxílio-desemprego que saiu na quinta-feira ontem, essa semana surpreenderam, saltaram quase 100 mil pedidos de empregos, 100 mil acima do esperado, ou seja, teve uma onda de demissões nos Estados Unidos durante o feriado chinês na semana passada antes do carnaval e ninguém tinha visto. Os números bem mais fracos do emprego americano, do trabalho nos Estados Unidos, evidenciaram a necessidade de novos estímulos, de mais injeção de dinheiro. E não à toa, a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, começou a pressionar o Congresso para aprovar o mega pacote de 1,9 trilhão de dólares. Esse pacote não é pequeno não, gente. A dívida inteira americana é de 20 trilhões de dólares. Esse pacote aumenta a dívida americana em quase 10%. Não é uma brincadeira, tá? Bom, em tempo, quem quiser se aprofundar, entender melhor sobre os indicadores financeiros, os dados econômicos, né? Eu e a Jovem Pan, junto com a New Cursos, a gente fez um curso Touro de Ouro. A gente lançou esse curso agora para quem quiser se aprofundar. É newcursos.com.br, niucursos.com.br, tá? E lá eu explico como que esses indicadores clássicos pressionam a bolsa, o dólar e os juros, tá? Vamos lá. Outro ponto importante que eu queria falar é o frio no Texas. Gente, que loucura. A economia americana está sofrendo um baque diferente, um evento inesperado. Neve no Texas, frio polar no Texas, né? O estado conhecido pelo calor. O Texas, ele produz mais de 4,5 milhões de barris de petróleo por dia lá nos Estados Unidos. E é onde ficam as principais refinarias produtoras de gasolina e diesel dos Estados Unidos e do mundo. Para você ter uma ideia, essa nevasca fez com que os fornecedores de energia elétrica lá no Texas impusessem apagões rotativos, deixando quase 3 milhões de casas e empresas sem energia. E lá, gente, nem tem aquecedor, né? Porque o calor infernal naquele lugar lá, né? O ano inteiro quente pra caramba. Parece que a gente tá vivendo o 14º mês de 2020. O presidente lá dos Estados Unidos, Joe Biden, ele emitiu uma declaração de estado de emergência, tá? A nevasca paralisou a produção das refinarias de petróleo, elas fecharam, e isso fez com que os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíssem em 7 milhões de barris, um pouco mais de 7 milhões de barris no estoque geral, tá? E isso jogou o preço do barril de petróleo na segunda, terça e quarta-feira, né, para cima, bateu a máxima dos últimos 13 meses, a máxima do último ano, um pouco mais do que o último ano. O preço de petróleo, como eu disse, subiu segunda, terça e quarta. Só que hoje, né, e ontem, o preço do petróleo afundou, tá? Com o Texas retomando a produção e a Arábia Saudita ameaçando aumentar a produção diária de barril de petróleo. E o petróleo só hoje caiu 2%. Terminou a semana no negativo, tá? E ajudou na queda da Petrobras, que afundou mais do que 6%. Puf, caiu igual jaca do pé. Ela caiu por outras razões que a gente vai falar agora, que é o meu quarto ponto do Sexturo, os riscos fiscais e políticos. Bom, o petróleo em alta, na segunda, na terça e na quarta-feira, e o reflexo da alta do preço do petróleo aqui no preço do combustível no Brasil, nos levaram para outro evento essa semana. O presidente Jair Bolsonaro anunciou na quinta-feira, na live que a gente retransmitiu aqui na Jovem Pan, tá, que o governo vai zerar PIS e COFINS sobre o diesel por 2 meses a partir do dia 1º de março, para tentar amenizar a alta dos preços na bomba. E isso elevou a preocupação dos investidores com as contas públicas, porque diminui a receita do Estado. O Bolsonaro também ameaçou mudanças na Petrobras e isso gerou um desconforto nos investidores locais e internacionais. Essas notícias, somadas com a queda do preço do petróleo na quinta e na sexta, derrubaram as ações da Petrobras hoje. Como eu disse, caiu igual jaca do pé. Puf! Afundaram 6,5% no pregão dessa sexta-feira e a Petro 4 terminou a R$ 27,33. Os ventos frios de Brasília foram reforçados por outros 2 eventos. A prisão do deputado do PSL, Daniel Silveira, e as indefinições em torno do auxílio emergencial. Os investidores do mercado, eles ficaram preocupados que a prisão do deputado, que atacou o Supremo, né, pudesse atrasar ou até suspender o avanço das reformas e da pauta econômica no Congresso. Entretanto, né, hoje eu li que as lideranças agendaram a votação da PEC emergencial para a semana que vem. E isso deve, tomara,
pode destravar a nova rodada do auxílio emergencial. Os investidores, porém, aguardam detalhes de como que esse benefício vai ser bancado, da onde é que vai vir o dinheiro para pagar o auxílio. É isso que a gente está querendo saber. E o nosso último ponto hoje é a chuva de IPOs. As incertezas, gente, não abalaram a força da nossa querida B3, a Bolsa Brasileira. E a chuva de IPOs continua. Essa semana foi curta, mas a gente tivemos três novas estreias: Eletromídia, Horizon e a CSN Mineração. E outras 3 empresas registraram seus pedidos de IPO. Privalha, que é do varejo, né, o grupo hospitalar lá, Mater Dei, e a Entalpia, que é de materiais. A PicPay também está cogitando listar suas ações lá na B3, tá, gente? Juros baixos e milhões de investidores na B3 seguem atraindo mais empresas para se financiar por meio da Bolsa. A Bolsa, gente, é uma ferramenta industrializadora de países, né? Já que as empresas, várias empresas vendem um pedacinho do seu negócio e se financiam de uma maneira mais barata que nos bancos. E a população também, a gente participa do lucro de grandes empresas, tá? Que de outra forma não participaríamos. Países fortes têm bolsas fortes e a B3 é muito forte e continua ajudando o nosso Brasil. Para a semana que vem, é importante ficar de olho nos dados de inflação que vão sair aqui no Brasil, como o IPCA 15, o IGPM, e também vai sair a prévia do IPC. Eu também vou ficar de olho com o radar ligado nos dados do emprego, tanto aqui no Brasil, que vai sair o PNAD, né, que também fala do desemprego, tá? E quanto nos Estados Unidos. Toda quinta-feira saem os pedidos semanais de seguro-desemprego, chamado Initial Jobless Claims. Sem contar que segunda-feira também é vencimento de opções sobre ações. E na sexta-feira é vencimento de espetáculos. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham tido uma linda semana curta. Foi carnaval. Alguns descansaram, outros trabalharam. Nos vemos semana que vem. Eu sou Pablo. Um lindo final de semana. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Setor!